Olá, pessoal, estou de volta. Minha última participação de hoje. E agora eu estou com o Alberto Lopes, que é vice-presidente da BU de Gestão de Pessoas da Sanquia Gestão de Negócios. O Alberto é formado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui mestrado em Administração de Empresas, com ênfase em Finanças pelo IBMEC, e complementou sua formação com especialização em Business Administration pela Stanford University, é isso? Isso mesmo. Muito legal. Sua trajetória profissional inclui mais de 15 anos de experiência em vendas B2B no mercado brasileiro, liderando equipes comerciais desde 2010. Em organizações matriciais, desenvolveu capacidade para trabalhar com stakeholders multifuncionais internos. Gerencia múltiplas prioridades e prazos em ambientes orientados a resultados e metas de receita. Uau! Bem-vindo, Alberto! Muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pessoal que está assistindo. Vamos bater um papo aqui, falar um Bora pouquinho de lá, dados. vamos falar de dados e a gente, né, como estava fazendo nas anteriores, vamos continuar discutindo, mandem perguntas, para que a gente direcione também a conversa para o que interessa para vocês. Bom, vamos começar aqui na prática, né? Qual foi o ponto de virada para que os dados passassem de pano de fundo para grandes protagonistas, de gestão de pessoas e por que compreender isso é indispensável hoje, Legal. Alberto? Bom, bom ponto, né? Acho que a gente está vivendo a era dos dados, né? Então, enquanto você tinha antigamente a era, né, do petróleo, das commodities, hoje o que mais vale são os dados que você tem acesso. Então, por que não, né, transformar a sua empresa e conseguir fazer gestão dos dados para conseguir não só colher, mas interpretá-los, né, conseguir apurar para conseguir direcionar o teu negócio. E o que eu falo muito também é que quando você faz gestão de dados, você tira qualquer tipo de viés, ou deveria, né? Tá podendo tirar qualquer tipo de viés que você tem numa operação e na decisão, principalmente. Somos todos pessoas, humanos, a gente tem nossas predileções. Você tem a sua base, você teve a sua criação, eu tive a minha, são completamente diferentes, provavelmente, só que em algum momento, na tua tomada de decisão, isso fala com você. E quando você fala com dados, você pega aquelas interpretações que uma máquina que tem padrões gerou e ela não vai ter essa predileção, ela não tem o viés. E isso faz com que você tenha decisões provavelmente muito mais acertadas. E é isso que a gente está buscando o tempo inteiro: você ser mais eficiente, tomar as melhores decisões e principalmente pautadas com informações e não por achismo, por feeling, por simpatia que eu tenho com alguma pessoa. Quando você fala em gestão de pessoas, por exemplo, você está falando de desenvolvimento, de liderança, você está falando de recrutamento. E você sempre vai ter algum tipo de viés na hora de fazer uma seleção, na hora de fazer desenvolvimento, porque tem pessoas que se parecem com você, logo a Uhum. probabilidade de você gostar mais dela é natural. Quando você joga isso em dados de um sistema, você está tirando esse risco que você tem inerente. E isso faz com que você tenha decisões melhores, mais pautadas do negócio. É isso que a gente está buscando. Mas a gente pode ainda emprestar o nosso olhar enviesado para ver o dado enviesado, né? Sim, esse é o grande ponto, e Hum. especialmente quando hoje em dia você fala de inteligência artificial. As pessoas acham que inteligência artificial simplesmente uma máquina vai jogar para você uma ação, uma atividade, mas antes dela poder processar esses dados, ela precisa ter os dados em si. E quem vai fornecer esse tipo de dados são exatamente as pessoas. O que você precisa entender é onde você vai ter acesso a esses dados, como você vai obtê-los e principalmente como você vai imputar para que o processo ocorra. Então, sim, se você não tiver um bom treinamento, boa capacitação das pessoas, deixar claro o que você precisa colocar e da forma mais, né, sem viés possível no caso, porque a gente Limpo, sabe do limpo nunca risco. vai ser. O limpo a gente sabe que é mais difícil, mas a partir desse momento, sim, você consegue ter um processamento de qualidade. Do contrário, se você continuar colocando os dados da forma que você acha e que você simplesmente vê, você vai continuar tendo propagação desse viés. Muito bom. Ainda é comum que muitas empresas utilizem dados para atender obrigações legais ou rotinas operacionais. Sim. Quais são os passos fundamentais para transformar o uso básico em estratégia de People Analytics e também gerar impacto profundo e gerar valor no negócio? Legal. Bom, primeiro você tem que ter uma ferramenta para isso, né? Porque você pode ter N formas de ter acesso à informação. Eu posso ter acesso à informação via planilha, posso ter acesso à informação via um caderninho. E a gente trabalha muito com empresas que estão passando por esse processo ou de digitalização, que não tinham absolutamente nada, ou no máximo uma planilha, ou empresas que chegaram e tiveram um primeiro contato, vamos dizer assim, com alguma ferramenta que conseguiu gerar para ela um primeiro dado ou uma primeira informação, um processamento disso.
Na Sankhya, a gente hoje tem no nosso portfólio, né, e no portfólio de gestão de pessoas, a Mindsight, por exemplo. A Uhum. Mindsight, ela tem o People Analytics, ela tem o Analytics que ela mesma faz. E o fundador da Mindsight, o Thailand, veio de RH e é um cara de dados. Olha só que Legal. interessante. E a gente conseguiu construir ali um modelo exatamente pensando, olha, o que, que o RH tem acesso à informação, como ele vai inserir e imputar esses dados, e a ferramenta vai ter um processo para que ela consiga gerar, né, o resultado daquilo. Então, você quer falar de desenvolvimento, você quer falar de avaliação de desempenho, devolutiva de feedback, você não consegue simplesmente dar um feedback ruim ou um feedback, né, mais difícil, de repente, para uma pessoa, porque você não gosta dela. Se todas as informações que estão ali, o sistema vai compilar e vai dizer, olha, a linha é boa, ela está no Ninebox, por exemplo, ela está super bem avaliada. Então, você tira aquela predileção que a gente estava comentando e Hum, deixa o sistema dar a informação real. E, obviamente, o gestor vai poder imputar aquilo, mas usando uma ferramenta. legal. Vou fazer uma pergunta que não está no roteiro. Por favor. Como é que a gente começa a fazer isso para os RHs que estão aqui nos assistindo, com pouco orçamento, usar inteligência artificial, usar dados quando a gente tem um orçamento enxuto? Legal, ótimo. Acho que essa é a pergunta que todo mundo vai se fazer em algum momento. Se for a sua primeira experiência, se você está saindo de um lugar que você não tem absolutamente nenhuma ferramenta, você tem uma planilha ou nem isso às vezes, você pode buscar, por exemplo, na Sankhya, algumas oportunidades para a gente te mostrar o que, que a gente consegue fazer. A questão de custo sempre vai ser uma realidade, a gente sempre vai tentar flexibilizar o máximo possível. Hoje, dentro do nosso portfólio, nós temos 4 funcionalidades. Se você quiser fazer avaliação de desempenho só, se você quiser fazer o acesso ao recrutamento ou gestão de um processo de recrutamento, a gente tem essas funcionalidades e a gente tenta modularizar. E quando você modulariza, você reduz o custo porque você está atendendo uma necessidade. E a gente está sempre aberto, obviamente, a conversar e poder ajudar as empresas a terem acesso aos melhores sistemas. Legal. Quais são os principais ganhos quando a empresa deixa de enxergar os dados de pessoas apenas como ferramenta de RH e passa a integrar isso aqui como inteligência de negócio? Perfeito. É engraçado isso, né? Porque a gente sempre fala que as empresas são feitas de pessoas. Todo mundo fala isso. E não é nenhuma novidade. Não existe uma entidade que seja o senhor Sankhya. Não tem uma entidade, uma pessoa que vai lá e materializou o que é a empresa. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que as empresas são feitas de pessoas, a gente lida muito mal com as informações e os dados daquelas pessoas. E quando você busca eficiência, quando você busca performance, não é simplesmente chegar e cobrar. Essa é a parte fácil, cobrar, você pode fazer isso em qualquer momento, de qualquer forma. Mas você conseguir dar ferramentas que são importantes para a pessoa desempenhar o trabalho dela, você acompanhá-la nos processos, você saber exatamente o que, que ela precisa evoluir. Então, por exemplo, eu só toquei o time comercial durante muitos anos. Eu tenho hoje um pedaço do time comercial comigo, mas eu tenho a estrutura mais completa. Mas se eu chego para um time comercial e falo que a meta é aquela X e ele tem que buscar aquilo, eu estou simplesmente passando uma mensagem. Eu não estou ajudando ninguém até agora. Uhum. Agora, quando eu pego a pessoa, olho e falo, olha, beleza, o que, que essa pessoa precisa desenvolver? Ó, você vai muito bem nas reuniões, mas está faltando amarrar mais no fechamento. Poxa, eu estou ajudando ela a evoluir. Eu estou lendo um dado, uma informação que me diz que ela tem algum tipo de gap e eu vou trabalhar em cima daquele gap. E isso você explora em todas as áreas. Se é uma pessoa de produto, se é uma pessoa de tecnologia, se é um dev que está codando e ele apaga muita linha, escreve, apaga, você está vendo aquilo ali com gestão de informação. Não é porque eu acho ou porque eu estou vendo o trabalho dele. Você nem consegue mais hoje em dia fazer isso. Mas em cima daquilo você consegue desenvolver. E aí, se você tem pessoas que estão sendo toda vez desenvolvidas, observadas, a gente trabalha na evolução delas, naturalmente elas vão ser melhores, naturalmente elas tendem a entregar melhores resultados e a empresa consegue ser mais eficiente e atingir os números que ela precisa. Tem um desafio que eu vejo eu não sei, mas tendo trabalhado também bastante tempo em RH e conversado com muitos colegas das áreas que eu inclusive atendo hoje, eu vejo que a gente tem um número grande de dados em algumas organizações, mas a gente tem uma questão de interpretação que pega muito. Sim, Como é que a gente pode, por onde que o RH começa essa capacitação até do próprio RH e para a liderança para que elas usem os dados desta forma para que gere inteligência de negócio? perfeito, perfeito. Acho que, assim, o básico é você conseguir ter acesso à informação. Depois, o mais importante é como que você vai processar essa informação. Por isso que eu sempre defendo muito você conseguir colocar ferramentas que são comprovadas. Ferramentas que têm histórico, que sabem exatamente dar a informação que você quer processar para o gestor,
para o time, e em cima daquilo você vai desenvolver o teu processo. Então você precisa definir bem um processo. O que que é isso? Olha, eu quero fazer avaliação de desempenho. Então você precisa definir bem, a avaliação de desempenho que eu quero fazer, ela vai ser uma avaliação de desempenho 180, ela vai ser uma avaliação de desempenho que só o time avalia, ou ela vai ser uma avaliação geral, áreas correlatas, stakeholders que estão ali em volta. Definiu esse processo, o que que eu espero com ele? Como eu vou interpretar esses resultados? Como que eu vou enxergar esses resultados? O farol, né, do resultado em si, ele vai estar disponível para todo mundo? A gente vai divulgar? Então, acho que primeiro você precisa desenhar bem o processo. Ah, mas eu nunca fiz isso. Não tem problema. Hoje a gente consegue ajudar você, né, RH, com essa demanda. Se você quer ter uma ferramenta, mas você nunca teve e não sabe como você vai operacionalizá-la, a gente não simplesmente te entrega uma ferramenta e deixa você, né, se virar. A gente vai fazer treinamento, a gente faz o kickoff, a gente faz o acompanhamento. Existe um time de CS exatamente para poder te acompanhar com isso, para ver o teu nível de usabilidade, sucesso que você está tendo. E aí, naturalmente, você vai ganhar corpo, você vai ficar mais, né, habituado ao uso da ferramenta, da gestão dos dados e vai passar isso para frente com mais qualidade. Outra coisa que eu sempre recomendo é fazer benchmark. Então, você é uma empresa de varejo, você está colocando um processo de desenvolvimento de liderança do varejo, poxa, conversa com os clientes. Hoje nós temos 40 mil clientes. São 40 mil empresas que confiam na Sankia hoje em alguma das nossas funcionalidades. Você quer fazer um benchmark, a gente te apresenta um cliente nosso, você vai ver a pessoa que está ali usando na prática. Tem clientes que estão com a gente há 9, 10 anos, então eles sabem exatamente como é esse primeiro momento, a insegurança que é, e até o nível máximo de uso dos recursos que nós temos. Quais são os principais desafios para se construir e orientar uma cultura para dados? Bom, primeiro, comunicação. Essa é, eu sei que é meio básico quando você fala, mas comunicação é sempre um segredo que as pessoas sabem, mas não fazem muito bem. A gente fala muito isso, né? Comunicação, óbvio, precisa ser dito, mas quando você fala que você vai ter uma cultura baseada em dados, você precisa primeiro dar acesso às pessoas a colocarem e imputarem os dados num lugar que todo mundo consegue ver. Não adianta você não ter um sistema e você falar que você vai ser baseado em dados. Como se você não consegue imputar isso? Você vai colher de que forma? Você vai compilar isso de que forma? Numa empresa com 500 colaboradores, 200 colaboradores que sejam, fica um pouco impossível se você não conseguir de alguma maneira gerenciar. Bem, comunicou, as pessoas têm acesso ao sistema, as pessoas estão treinadas nesse sistema, elas entenderam o que tem que ser feito, eu volto ao processo. Tudo, eu tenho, por ser engenheiro, você viu aí, e eu tenho uma linha muito cartesiana na forma de pensar, eu sempre faço tudo baseado em processo, pessoa e produto. Então, se você tem as pessoas certas no lugar correto, você dá o produto que elas precisam para fazer o trabalho e você criou o processo, não deixou aquilo solto, porque cada um faz do seu jeito, você também vai colher dados ruins. Você tem um processo bem definido, as pessoas elas vão tender a fazer sempre da mesma forma. Logo, os dados vão ser do mesmo formato, eu consigo interpretar, eu consigo processar. Fez isso, vai ter um resultado final. Aquele resultado final é importante não só para a sua área olhar e entender se aquilo ali está fazendo sentido, mas uma vez que fez sentido, divulga. Então, Ah, você quer trabalhar a cultura? Poxa, avalie a cultura e, mesmo que não tenha sido um resultado bom, divulgue e mostre os planos de ações que você vai ter em cima daquilo. Então, se a tua cultura está com problema, poxa, identificamos os problemas que a gente está tendo, ouvimos os feedbacks dos colaboradores, estamos trabalhando nessas ações e quais são as ações que a gente tem feito. Acho que isso que é importante, é a gente divulgar e deixar todo mundo ciente, porque senão simplesmente você faz uma pesquisa e aquele engaveta aquele assunto dado. morreu. É, Uhum. exato. Muito bom, acho que a gente está quase que no finalzinho. Queria que você deixasse o seu recado para as pessoas de RH, alguma dica, recomendação, por onde estudar para entender tudo isso. Legal, ótimo. Olha, na Sank a gente tem a universidade. Se você tiver interesse em gestão de dados, se você tiver interesse em conhecer mais das ferramentas, tanto óbvio no nosso site, mas você pode acessar a Universidade Sank. Lá você tem N conteúdos produzidos para ajudar na gestão de dados dentro do RH. A estrutura de recursos humanos tem passado por um processo muito legal de digitalização. Acabou aquela coisa de achar que é simplesmente operacional, ou só um departamento pessoal. É muito mais do que isso. Tem um impacto direto no negócio. E por acreditar que tem um impacto direto no negócio, é que a gente tem as nossas funcionalidades com muito dados, com muito relatório, com uso de dashboard. A nossa folha é uma folha 100% digital, muito pautada na gestão de informação e com AI embarcada exatamente para facilitar o processo de gestão desses dados. Muito bom. Para mais dúvidas, então, vocês podem procurar diretamente nas suas redes Pode me procurar. sociais, né? Fica à vontade. Estou tanto no LinkedIn, ajuda bastante. Meu e-mail, alberto.lopes@sankia.com.br. Faço questão de atender todo mundo. E o meu time está aqui. A gente tem mais de 250 vendedores, hoje 50 unidades espalhadas pelo Brasil, para poder atender vocês da melhor forma.
Muito bom. Muito obrigada, viu, Muito Alberto? obrigado a vocês Pessoal, pelo convite. obrigada. Até a próxima.